Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação técnica detalhada. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um componente que, olha, muitas vezes passa totalmente despercebido, mas que, na verdade, é o grande herói anônimo das instalações industriais e prediais, as famosas juntas de expansão. Sabe, quando a gente olha para um complexo industrial enorme, com quilômetros e quilômetros de tubulações de aço, é super comum pensar que tudo aquilo ali é rígido, estático, né? Mas a pura verdade é que esses sistemas tubulares literalmente respiram. Eles crescem, encolhem, vibram o tempo todo. E é exatamente para lidar com todo esse estresse mecânico que a gente precisa entender a fundo como essas peças funcionam. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto e está dividido em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o que são essas juntas. Segundo, quais são as funções principais delas. Terceiro, a importância prática no dia a dia. E claro, no final, a gente faz aquele resumo e conclusão para amarrar tudo. Então, começando com a parte 1, o que são juntas? Ou melhor, definindo os heróis flexíveis dos sistemas de tubulação. Bom, de uma forma bem técnica e formal, as juntas de expansão são peças deformáveis que a gente intercala nas tubulações justamente para absorver dilatações e vibrações. O grande segredo dessa frase está na palavra deformável. Fica muito mais fácil de entender se a gente pensar nelas como os amortecedores do seu carro, sabe? Só que desenhados especificamente para tubos de metal. Quando o sistema pede um pouco de flexibilidade, seja para esticar ou dar aquela encolhida, é essa peça que vai entrar em ação e absorver o impacto. Basicamente, ela traz flexibilidade para uma estrutura que, se não fosse por isso, seria perigosamente rígida. E onde é que a gente esbarra com esses amortecedores tubulares na prática? Basicamente, em quase todo lugar que envolva engenharia de fluidos. A gente está falando desde as gigantescas indústrias petroquímicas, que lidam com líquidos em temperaturas e pressões absurdas, até os sistemas hidráulicos mais convencionais. E tem mais, tá? Eles estão ali escondidos acima dos tetos dos shoppings, nos sistemas de AVAC, garantindo que os dutos de ar-condicionado não se rompam e estão espalhados por toda a construção civil, em prédios, pontes. Enfim, é uma tecnologia que está em todo lugar. E assim chegamos à parte 2, funções principais das juntas. Vamos entender agora a mecânica de como elas absorvem essas tensões. A primeira função, e arrisco dizer que a mais vital de todas, é a absorção da dilatação térmica. Imagina a seguinte cena: a gente tem um tubo de aço super longo e, do nada, um fluido fervendo entra nessa tubulação. A física básica diz que o metal vai aquecer e vai se expandir, certo? O tubo literalmente cresce alguns milímetros ou até centímetros, dependendo do caso. Agora, se ele estiver preso, ancorado, sem ter para onde ir, a força que ele gera é simplesmente colossal. Mas é aí que a mágica acontece. No terceiro passo desse processo, a junta de expansão percebe esse crescimento e se comprime. Ela cede espaço de um jeito super controlado, garantindo que o tubo possa se mover com segurança e sem vazar nada. Isso nos leva direto para a segunda grande função: reduzir vibrações. Pensa num sistema totalmente rígido. Qualquer tremor que venha de um equipamento pesado, como uma bomba rotativa, um compressor ou uma turbina, vai ser transmitido direto para o tubo. É literalmente como sacudir uma régua de plástico até ela quebrar. Por outro lado, quando a gente instala uma junta de expansão logo na saída dessa bomba, o jogo muda. Ela funciona como uma barreira flexível. A máquina pode tremer o quanto quiser, mas a junta vai absorver e dissipar toda essa energia, isolando o resto da tubulação e garantindo que o sistema rode suave e bem silencioso. E temos ainda uma terceira função que é fundamental: compensar desalinhamentos estruturais. Porque, convenhamos, no mundo real do chão de fábrica e das grandes obras, quase nada é milimetricamente reto, né? Sempre rolam aquelas pequenas variações na hora da montagem, a terra sofre recalque, o solo cede um pouquinho com o passar do tempo. A junta de expansão tem essa capacidade incrível de corrigir esses desvios, sejam angulares ou laterais, de forma 100% automática. Ela meio que perdoa esses pequenos erros físicos da estrutura e mantém tudo perfeitamente vedado. Entrando agora na parte 3, a importância prática, prevenindo falhas industriais catastróficas. E aqui fica uma grande dúvida. Imagina só o que acontece se, por acaso, um engenheiro resolve economizar e monta um complexo industrial inteiro só usando tubos rígidos, ignorando completamente as juntas de expansão. Bom, já adianto para vocês que o cenário não é nada amigável. O resultado dessa economia seria uma verdadeira tríade do desastre. Sem ter aquele espaço vital para respirar e se acomodar, os tubos iam começar a sofrer um estresse gigantesco. O primeiro sinal seriam as trincas. A tensão excessiva e o choque térmico simplesmente rasgariam o metal. Logo em seguida viriam os vazamentos, porque as conexões deformadas não iam segurar a pressão de jeito nenhum, rompendo as vedações.
E o pior de tudo, falhas estruturais severas. A gente está falando do colapso potencial de toda a infraestrutura da planta. É exatamente por isso que essas peças, que parecem tão simples e discretas, são a nossa principal linha de defesa contra acidentes bilionários. E assim chegamos à parte 4, resumo e conclusão. Hora de consolidar nosso conhecimento fundamental. Para garantir que tudo ficou bem claro, vamos dar uma olhada rápida nesse resumo. O conceito central que a gente tem que levar daqui é que a junta é um amortecedor deformável para tubos. As missões dela no sistema são bem claras: absorver o crescimento causado pelo calor, silenciar e dissipar as vibrações das máquinas e consertar aqueles pequenos desalinhamentos da vida real. A indústria dá tanto valor para isso porque, no fim do dia, é a garantia de uma operação segura, sem trincas, sem vazamentos de produtos químicos perigosos e longe de qualquer risco de colapso estrutural. Para fechar nossa aula de hoje, eu deixo uma provocação. No próximo projeto industrial, numa visita de campo, ou até mesmo passando pela casa de máquinas de um prédio, deem uma boa olhada nas tubulações. Perto de qual bomba pesada ou em qual longa reta de tubo vai estar a primeira junta de expansão ali, trabalhando em silêncio. Ter esse olhar técnico treinado é justamente o que diferencia os profissionais de ponta no mercado. Fico por aqui com mais essa explicação técnica, um grande abraço e até a próxima!